Bom, seguimos aqui. Vereadores debatem na sessão de hoje, em segunda discussão, projeto de lei que autoriza a Prefeitura a colocar detectores de metais nas escolas. Especialista em segurança afirma que isso não vai impedir novos atentados. O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão na semana passada e trata da implantação de detectores de metais nas escolas municipais. Volta à discussão, então, esse projeto hoje na Câmara de Vereadores. A aprovação final, e caso isso aconteça, a matéria segue para a sanção do prefeito Marcelo Bellinati, que poderá escolher se sanciona ou veta a lei. Nós fomos buscar um especialista para aprofundar a discussão sobre a temática, se a implantação de detectores de metais resolveria a questão. De acordo com o Leandro Santos, que é estudioso, trabalha com segurança em São Paulo há muitos anos, inclusive é um dos especialistas em segurança da TV Record, né, onde ele participa de várias pesquisas e vários programas. Ele destacou que a implantação desse equipamento, sem outras intervenções, não vai resolver o problema. Vamos acompanhar. Somente a porta de segurança, uma porta que detecte a percepção de metais, enfim, somente ela não vejo um resultado efetivo. Até porque, veja que esses crimes, historicamente, eles são todos muito planejados. Então vamos imaginar que uma escola que colocou ali uma porta que detecta metais, mas que em seu perímetro não tem ali um avanço tecnológico ou uma linha de bloqueio físico, e alguém que está em conjunto passa ali um pertence por meio do perímetro, ou seja, pelo muro, ou seja, por algum gradil. E eu vejo que existe uma combinação de sistemas. Então, o perímetro do condomínio, o perímetro da escola, sendo ali bem visualizado, por medidas seguras também, por sistemas, dando um indicativo de reação por meio do sistema, de um alarme, uma célula de segurança interna, treinando agentes internos ali, tanto professores como próprios colaboradores internos, um grupo que seja treinado para receber esse evento e aí agir internamente, mobilizando esses jovens, as crianças, para um local específico, tendo ali uma outra porta de segurança interna, mas não que seja detecção de metal, mas uma porta de segurança que não dê um acesso direto a esse fluxo de pessoas interno, já elimina bastante o risco por conta do bloqueio físico direto. Somente a porta de segurança ela é uma medida que vai tratar uma barreira. O especialista destaca que é necessário colocar outras barreiras no entorno. Ele fala do uso de cercas elétricas e portas blindadas, que são mais baratas que uma porta de detectores de metais. Vamos imaginar o seguinte, o investimento tradicional em relação à escola, você tem o perímetro com cercas elétricas e sensores ativos que entram numa linha de custo baixo. Então, aí, partindo para a parte interna, estudando a geografia da escola, você vai encontrar ali sempre um acesso, ou um ou dois acessos, que vão gerar o acesso a uma outra área que se aglomera mais. Então, esses dois acessos, ou três, ou um acesso que você já encontra antes da aglomeração, você pode trocar por portas de segurança, portas de ferro ou portas blindadas, que aí sim você tem um custo menor e gerando uma ação de bloqueio físico direto, não é? E claro que o controle de acesso em relação aos alunos, muitas vezes, muitos colégios têm ali algumas catracas de segurança, aí sim, uma catraca simples, e aí só entra realmente quem tem autenticação, um monitor ali observando quem tem o acesso ou quem não tem, já gerando um poder dissuasivo, desencorajador da ação. Claro que esse tipo de crime é um crime muito direto, muito focado, que ele vai gerar uma ação independente de fatores. Mas é claro que você, trabalhando com medidas de segurança, recheando o trajeto da segurança, você vai impedir que gere um acesso direto aos alunos, às jovens, às crianças que estão ali aglomeradas no colégio. De acordo com o Leandro Santos, especialista em segurança, o uso dos botões do pânico, medida que foi anunciada por diversas prefeituras da região, inclusive Londrina, não pode ser a única medida de segurança implantada, já que ele serve como complemento. O botão de pânico, já diz o nome, é para quando já entrou em pânico. Então, o movimento, ou o tipo da agressão, ou o tipo da ação criminosa já está acontecendo. Ele vai fazer com que chegue ali um conjunto ou forças policiais que vão atuar também contribuindo com uma ação, mas é claro que uma ação interna, sendo algum agente interno treinado, sendo mais do que um treinado, isso é importante para que não gere o evento direto, ou seja, para que não tenha a agressão direta e para eliminar realmente esse acesso do criminoso ou contato do criminoso a possíveis vítimas internas.
o botão de pânico, ele é um complemento da segurança, porém, a ação já está ocorrendo, porque vai ser acionado mediante a um evento. E Leandro deixa algumas dicas para as escolas de medidas gerais que devem ser tomadas para garantir a segurança das unidades de ensino. Eu reforço, primeiro, o envolvimento direto da população junto ao Estado, para que criemos políticas de conscientização interna, né, isso aí já falando da consciência, das famílias, envolvendo os alunos, que ali eu vejo que é um sinal importante em relação a esse tipo de medida. Né? Indo para um ambiente já externo, ou seja, indo direto para o colégio, eu vejo sim essas barreiras perimetrais, porque é o primeiro acesso desse criminoso. Então, a barreira perimetral, barreiras físicas, muros, sensores ativos, cercas elétricas, já o trabalho do controle de acesso, seja ele um controle direto físico, seja ele um monitoramento por meio de um agente, e os procedimentos que a escola tem que adotar internamente. Eu acho que esse conjunto num todo já vai gerando um trabalho aí de propagação da cultura de segurança para que a gente possa evitar e mitigar esse tipo de crime. Pois é, Raquel, são análises, né, que precisam ser levadas em consideração, e o que a gente já debatia aqui, antes mesmo da colocação do debate dos detectores de metal. Porque o que aconteceu? Veio o atentado, infelizmente aconteceu em São Paulo, depois em Santa Catarina. E criou-se esse alarde porque começaram a surgir várias outras ameaças. E aí a Câmara vai lá e coloca, não, precisamos colocar detectores de metal. Mas foi feita uma discussão prévia sobre isso, né, com o secretariado, por exemplo, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação, para entender... né? Reunindo os deputados também. Para tentar se discutir essa viabilidade. E eu não sei se foi prematuro ou se foi realmente para jogar para a torcida, ou se realmente tinha necessidade de colocar essa discussão dos detectores de metal de forma tão apressada. Tá certo que não vai mudar nada, porque é uma autorização para se colocar o detector de metal e não uma determinação como não poderia ser, né, para a prefeitura. Você não pode criar despesa para a prefeitura pagar. Mas, por exemplo, é como o Leandro disse, nesse momento, o mais necessário, o custo é o mais viável, é o que vai resolver, ou só se criou se pegou o detector de metal como uma solução e colocou à frente de tudo, né? Na verdade, todas as avaliações sérias que a gente tem acompanhado e multiprofissionais, mesmo envolvendo políticos, eles já entenderam que não é uma ação única, né? Primeiro, por conta da previsibilidade. Como é que você pode prever que alguém vai lá? Né? Tem a questão da denúncia, tem a questão da internet, tem a orientação da família, tem o acompanhamento da escola. Isso é fase 1, né? Tem a questão de ter psicólogos na escola, orientações. A gente sabe que existe um problema de saúde mental, não só com adolescentes, com crianças, mas com adultos também. A gente vem de uma epidemia, a gente vem de problemas econômicos, a gente vem de coisas que tiraram a estrutura das pessoas e fizeram repensar, recomeçar. Então são coisas que precisam ser trabalhadas aí novamente, né, para superar tudo isso. É fato, não dá para negar, não Sim. Só por conta disso, mas por tantas outras coisas que a gente tem visto. E as questões técnicas. A gente ouviu do próprio Hudson, né, que hoje é secretário de Segurança do Estado. Aí eu vou lá e coloco um detector de metais. Primeiro, quem vai pagar isso? Quanto custa? A gente tem estrutura para dar para todas as escolas do Paraná? Ou os municípios vão ter? Isso vai resolver? Tem escolas e escolas. Tem escolas que ainda estão até com estrutura de madeira e fazendo transformação para alvenaria. Tem escola que tem muro alto, tem muro baixo, tem umas que tem um super controle, tem grade, tem muro, tem dinheiro, os pais ajudam, tem associação de pais e mestres. Outras não tem nada, né? Porque os pais às vezes não vêm de condições financeiras para fazer esse apoio dentro da escola. Então, assim, não é uma situação única. Eu acho que o importante de tudo isso é ter essa percepção de que não adianta, vamos colocar, é o que você falou, autorizaram lá, ok, nem sei se precisa autorizar, essa é uma coisa que a gente ficou até de checar com a produção, se precisa autorizar a prefeitura, ou se a prefeitura já poderia fazer isso sem autorização de ninguém, ou se precisa ser uma verba rubricada, autorizada, Exato. né? Enfim, é uma questão bastante complexa e que deveria ser olhada com um pouco mais de seriedade até, né, pelos
pelos políticos aí, não ficar com essa história de só querer aparecer, né? A gente tem problemas muito sérios e está na hora de tomar atitudes sérias. E nem tô indo contra aqui ao vereador que propôs o projeto, algo nesse Sim. sentido, né? A gente vê que é uma tentativa de resolver o problema. Mas depois dessa tentativa e com mais calma, né? E a gente vê realmente aí a participação de outros especialistas, a análise aí dos casos, e a gente vê que realmente o detector de metal talvez possa ter um custo muito alto. Tem que ter uma pessoa cuidando o tempo todo, sendo que você É o que ele falou, não inibe, né? E sendo que você pode investir, como o próprio Leandro disse, em outros pontos. Por exemplo, ao invés de você colocar o detector de metal, você coloca a cerca elétrica, que você sabe que em volta do muro alguém já não vai pular. Né? E depois você coloca uma porta blindada ali, que você está travado, que pelo menos ela fechada, ninguém entra. Talvez sejam Entendeu? necessidades diferentes, né? Para cada caso. Para cada caso, pode E ser que um vai caso. ajudar, Sim, né? exato. É uma tentativa de controle. Que não vai prevenir 100%, né? Sim. O fato é que, infelizmente, os investimentos em educação no nosso país sempre passaram longe de ser os ideais, e nós temos muitas escolas em situação precária mesmo, a gente pode colocar. Para encerrar o assunto, uma das coisas que eu mais fiquei chocado ano passado foi a escola que eu fui votar, por exemplo, na sala de aula tinha TV de tubo. Quando você vai em escolas particulares, você tem painel interativo. Como a gente viu situações, por exemplo, de comprar os ar-condicionados, aí chegaram lá, não podia colocar na escola. A escola não tinha uma fiação elétrica que suportasse os ar-condicionados. Sim. Então, assim, gente, é muito, muito caminho para andar, né? Panis Londrina 10 e 16.